Bem, muito boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, protocolarmente, cumprimentar a Sra. Reitora do ISCTE, cumprimentar também a professora Isabel Salavisa, que esteve no início, cumprimentar o Dinâmia e o SET na pessoa do professor Pedro Costa e o Observatório na pessoa dos professores Paulo Marques, Fátima Sullivan e toda a equipa do Observatório. Deixar uma rápida nota pessoal, que faço sempre questão de deixar nestas ocasiões em que vou tendo a oportunidade de ir voltando ao ISCTE, até um dia espero poder regressar de maneira mais consistente, mas acima de tudo saudar a criação do Observatório, saudar esta primeira iniciativa, a escolha dos temas também que foram selecionados para integrar estes primeiros relatórios, digamos assim, de lançamento e permitir, num certo sentido, dar o pontapé de saída para um aspecto que é particularmente importante para todos, para quem está também transitoriamente deste lado das políticas públicas, que é a importância de ter dados, de permitir ter pessoas atentas à monitorização, à informação, à reflexão, também às recomendações sobre política pública, ainda mais em áreas tão relevantes como são o emprego jovem, o mercado de trabalho, que são, como é pública e como seria inevitável em qualquer circunstância, uma prioridade política e social, sobretudo num contexto, e não falo apenas do contexto de curto prazo, mas muitos dos dados que foram aqui partilhados, em particular no relatório sobre a evolução do emprego jovem, num contexto que é uma década e meia quase, marcada por duas crises muito significativas e que tiveram impactos muito fortes sobre o emprego, sobre a sociedade portuguesa e muito em particular sobre os jovens. Eu não farei aqui nenhuma tentativa de síntese dos resultados, penso que seria porventura redundante, não estaria a contribuir para recuperar também o horário da sessão que eu próprio prejudiquei seriamente à chegada e peço desculpa pelo facto, mas gostava de sublinhar alguns dos pontos que me parecem mais relevantes para a reflexão que se pretende aqui fazer e de alguma forma iniciar. Bom, em primeiro lugar, esta ideia que está presente em todos os dados que foram partilhados de que o emprego jovem é especialmente volátil e particularmente exposto às oscilações do mercado de trabalho e da economia. Isso é um facto conhecido, estudado, mas que estes dados vêm também sublinhar e reforçar, e sabemos que há diferentes razões para esta particular exposição. Uma delas é também evidente, e no caso português é muito vincada, tem que ver com a sobreposição entre o emprego jovem e o emprego não permanente, ou seja, há fatores que têm a ver com a própria dinâmica de entrada no mercado de trabalho e com a condição particular de quem entra no mercado pela primeira vez, mas se a essa condição se junta o facto de haver uma percentagem, uma proporção de emprego permanente desproporcional em relação a outros grupos, essa sobreposição faz com que os jovens sejam, eu diria, duplamente afetados pelas crises, e isso sucedeu claramente em Portugal, durante a crise da viragem da década anterior, e quando nós olhamos para os dados de impacto imediato que a crise pandémica teve sobre o emprego, aquilo que se verifica é que foi também sobre os jovens que o impacto foi mais evidente. Aliás, foi evidente sobre os contratos não permanentes, foi evidente sobre os jovens pela razão também da sobreposição que referi, embora, enfim, o comportamento do mercado de trabalho nas duas crises tenha sido distinto e gostaria também de dizer algo sobre isso mais à frente. Mas como foi também aqui sublinhado, mesmo no emprego permanente, mesmo quando falamos de emprego permanente, o relatório sublinha-o, os jovens estão particularmente expostos também às oscilações da economia e do mercado de trabalho, e uma das razões para que isso aconteça, pelo menos é a percepção e a leitura que fazemos também dos dados que vamos tendo, é que nós, quando pensamos em desemprego, e o debate público, quando falamos de desemprego, olha sempre muito para a questão da taxa de desemprego, como os empregos que se perdem, as pessoas que são despedidas, que cessam contratos não permanentes, mas há fluxos menos visíveis, como os fluxos de entrada no mercado de trabalho, e na verdade quando nós olhamos, e isto foi claramente o caso durante a crise da pandemia, depois do impacto inicial, em que houve de facto pessoas a sair do mercado de trabalho e jovens a sair do mercado de trabalho com uma grande intensidade, sobretudo no segundo trimestre de 2020, aquilo que verdadeiramente condiciona o ritmo de recuperação do emprego são os fluxos de entrada, ou melhor, a ausência ou a fraqueza dos fluxos de entrada no mercado de trabalho, e são esses que são menos visíveis no debate público, mas são particularmente importantes e são uma variável, não diria escondida, porque ela é estudada, conhecida, há indicadores sobre isso, mas que vale a pena ter presente no debate também político sobre estas questões. Mas esta exposição dos jovens à volatilidade, às oscilações do mercado, tem obviamente consequências, estão, como aliás foi amplamente sublinhado e o relatório mostra de maneira muito clara,
muito para além da dinâmica dos números do emprego e do desemprego. Estão até, embora essa também seja uma dimensão importante e que é aqui explorada não só no relatório, mas também no próprio objeto de trabalho do Observatório, estão até além da própria qualidade do emprego, que é também uma questão muito relevante, mas na verdade tem implicações muito para além disso, nas condições de autonomização dos jovens, na possibilidade de desenvolver projetos de vida, nas questões demográficas e, sobretudo, como é o caso em Portugal, quando grande parte deste trabalho não permanente, destas formas ditas atípicas de trabalho, são, na verdade, situações não voluntárias, não por razão de se estar a estudar, não por razão de se querer, durante um período da vida, alguma flexibilidade, mas, na verdade, por não se conseguir encontrar uma alternativa mais estável. E, portanto, esta questão da qualidade do emprego, de facto, além dos fluxos de emprego e desemprego e dos níveis de emprego e desemprego, as questões da qualidade importam, quer no que diz respeito ao tipo de vínculos de que estamos a falar, quer no que diz respeito às questões dos salários, porque já agora é outro aspecto, tal e qual como a questão do desemprego e da sua exposição aos períodos de crise, também a questão dos salários, também na questão dos salários, os jovens estão duplamente expostos aos riscos e às oscilações do mercado, uma vez que, por um lado, estão a entrar no mercado de trabalho e, portanto, tendencialmente têm salários mais baixos, e, por outro lado, se têm uma proporção de contratos não permanentes maior do que outros grupos, bem, os dados sobre a comparação entre salários de contratos permanentes e contratos não permanentes são conhecidos e há uma grande desigualdade desse ponto de vista. Acresce, e esse aspecto foi também muito reforçado, que, apesar da recuperação que existiu a partir de 2014, 2015 até 2019, na verdade, no emprego dos jovens, nós não conseguimos recuperar inteiramente dos impactos da crise anterior. Isso é muito visível, já agora é um aspecto em que há um paralelismo que vale a pena ser sublinhado com outros aspectos do mercado de trabalho. Não foi apenas no emprego jovem que isso sucedeu, e recordo-me, por exemplo, até porque é uma questão também com um debate político muito intenso nos tempos que correm, as questões da negociação coletiva, por exemplo, que tiveram também uma recuperação a partir de 2014, 2015, neste caso, sobretudo 2015, mas nunca chegaram a recuperar e a atingir os valores pré-crise, longe disso, nesse caso, e, portanto, tanto no que diz respeito às questões do desemprego, como das questões da atipicidade, como das questões dos salários, a crise prolongada da viragem da década anterior deixou marcas profundas que não foi possível recuperar por inteiro até à chegada desta nova crise, aliás, de características muito distintas e num contexto muito distinto. E estas questões cruzam-se ainda, enfim, como digo, não queria aprofundar demasiado, nem tenho tempo para o fazer, estas questões cruzam-se ainda e complexificam-se ainda quando juntamos a variável das qualificações e quando juntamos a variável das expectativas, que a professora Maria de Lourdes Rodrigues aqui referia também, porque nós estamos a falar de jovens, estamos a falar de um grupo que tem, por definição, características e uma condição particular perante o mercado de trabalho, mas no caso português, em particular, tem também características muito específicas do ponto de vista da comparação com outras gerações e das expectativas que, porventura, têm, não só os jovens, como as suas famílias, sobre o tipo de inserção e de progressão no mercado de trabalho que o maior investimento na educação e nas qualificações proporcionaria. E, portanto, todas estas questões têm, como digo, impactos muito para além da discussão específica sobre o emprego dos jovens e o emprego jovem, mas também por isso, e por percebermos que essas implicações são, diria, sistémicas e, em alguns casos, estruturais, é importante percebermos e compararmos aquilo que está a acontecer agora, em 2020, no quadro de uma crise distinta a muitos níveis da crise anterior, mas ainda assim uma crise com impactos significativos. E, deste ponto de vista, gostaria de sublinhar, embora os relatórios não o cubram, porque também os dados não existem com a mesma acessibilidade e com o mesmo grau de sedimentação do que se passa em relação a anos anteriores, mas aquilo que nós podemos dizer até agora é que, de facto, houve um impacto muito forte desta crise pandémica sobre o desemprego, e muito focado no desemprego jovem, muito focado no desemprego e no emprego ocupado por contratos não permanentes. Houve, no entanto, desta vez, condições distintas daquelas que existiam, em particular a partir de 2011, condições tanto de política nacional, como de enquadramento europeu, como de recursos à disposição para pôr em prática apoios de grande dimensão, de grande escala, podemos sempre discuti-lo evidentemente, mas ainda assim apoios incomparáveis com os que foram mobilizados e que foi possível mobilizar em 2011, com um conjunto, inclusive, de condicionantes associadas à manutenção de emprego e, portanto, apoios à manutenção de emprego, ao apoio às empresas, à tesouraria, que, na verdade, permitiram, é isso que os dados nos mostram e que hoje podemos concluir, e impediram aquilo que teria acontecido necessariamente
caso não tivesse sido possível mobilizar estes meios, e que teria sido um colapso generalizado de boa parte das empresas e de boa parte dos setores que estiveram impedidos de trabalhar e de operar e de funcionar durante largos meses ao longo de 2020 e 2021. O mercado teria funcionado, os diferentes agentes teriam tomado as decisões que tinham que tomar em função das condições com que se deparavam. E, portanto, pelo contrário, o facto de nós termos conseguido conter estes efeitos tem impactos não apenas imediatos, mas sem, obviamente, desvalorizar as dificuldades e as consequências que a pandemia teve também sobre os níveis de, vamos chamar-lhe assim para simplificar, saúde financeira de muitas empresas, mas o que é facto é que conseguimos conter um impacto mais forte e mais generalizado sobre o desemprego, sobre a quebra da atividade económica e, apesar de terem existido reflexos nos indicadores, porventura, se hoje sabemos, e sabemos claramente porque os dados o mostram, que os impactos das crises são muito rápidos a produzir efeitos, mas são muito lentos e muito complexos de recuperar, então, porventura, o facto de termos conseguido adotar uma estratégia de contenção dos impactos sobre o emprego e sobre as empresas terá ganhos não apenas no curto prazo, ganhos no sentido de diminuir as perdas, não apenas no curto prazo, mas de maneira mediada ao longo dos próximos anos, daquilo que teria acontecido caso não tivesse sido possível implementar um conjunto de políticas. E, portanto, como digo, o risco não terá desaparecido por inteiro, mas a curva foi claramente suavizada e os impactos foram alisados. Depois, notas também sobre as questões da qualificação, que são questões de âmbito estrutural, que extravasam em muito a questão dos jovens. A professora Maria Lourdes Rodrigues fez aqui um conjunto de considerações, e a professora Fátima Suleiman também, que eu subscrevo na prática por inteiro. A questão da sobrequalificação parece quase um paradoxo, e aliás foi a palavra que a professora Fátima utilizou e eu tinha aqui também para dizer, porque é mesmo um paradoxo de um certo ponto de vista, isto é, nós termos uma geração que não é só uma geração, são as gerações de jovens adultos e de jovens que são sucessivamente as gerações com níveis de qualificação mais elevados no país e que vão permitindo também uma tradução nos indicadores relacionados com a população adulta, em que ainda assim estamos muito atrás de outros países europeus, mas na verdade nós temos estas gerações que são crescentemente qualificadas, com um nível superior de pessoas que vão para o ensino superior, ainda que cerca de metade dos jovens continuem a não ir, com níveis recorde de baixo abandono escolar precoce, mas ainda assim temos 1 em cada 5 jovens que ainda entram no mercado de trabalho sem o ensino secundário, e esta questão das desigualdades, de olhar também para estes segmentos, aqui não do lado das sobrequalificações, mas do outro extremo das qualificações, é também relevante, porque terá também um lastro importante para estas pessoas e para estes grupos ao longo de décadas no mercado de trabalho. Mas dizia, temos estas gerações mais qualificadas de sempre, que são ao mesmo tempo aquelas em que as condições de entrada no mercado de trabalho são, porventura, muitas vezes mais difíceis, sobretudo quando comparadas com as suas expectativas que alimentaram e que foram também construídas coletivamente e socialmente, e bem, porque o investimento na educação e na qualificação é um desafio indeclinável, um desígnio indeclinável, porque não temos nenhuma hipótese de competir e de nos situarmos no mundo de hoje à escala global, se não apostarmos pelo menos do modo como queremos estar inseridos nesse mundo, se não apostarmos na educação e na qualificação. E, sobretudo, porque estes fenómenos de sobrequalificação, aquilo que parecem indiciar, é que nós tivemos, de algum modo, um progresso que foi muito rápido, do ponto de vista da educação, formação e qualificação dos jovens, muito rápido, com o devido enquadramento histórico, portanto estamos a falar de um progresso ao longo de décadas, que é o tempo que estas realidades demoram a mudar, e corremos o risco, um risco que é visível, e a Sra. Reitora sublinhou precisamente estas questões, de alguma forma de isto vir ser mais um elemento que alimenta um discurso que está sempre a surgir no espaço público, de que temos licenciados a mais, não vale a pena estar a investir em determinado tipo de percursos de formação e qualificação, que é um discurso errado, e que é um discurso errado não apenas do ponto de vista estrutural para o país, mas é um discurso também errado do ponto de vista das pessoas e das oportunidades individuais que vão ter ao longo da vida. Porque, sendo certo que o chamado prémio salarial dos licenciados, em particular a entrada para o mercado de trabalho, diminuiu bastante na última década e diminuiu desde a última crise financeira. Sendo certo que um conjunto de indicadores que pioraram em relação ao passado e que, porventura, não correspondem à expectativa que todos nós, coletivamente e individualmente, as pessoas alimentam sobre essa entrada no mercado de trabalho, a verdade é que, ainda assim, é compensador, todos os dados o mostram, o investimento na educação e na qualificação, ter estudos superiores,
Obviamente que com diferenças entre áreas de formação, entre universidades, entre percursos, os mercados funcionam deste modo, mas em termos agregados continua claramente a ser compensador, não apenas do ponto de vista dos níveis de emprego e de desemprego, dos tempos de permanência no desemprego quando ele existe, no percurso profissional e salarial, no curto prazo, a médio prazo e, sobretudo, no longo prazo nas carreiras. E, portanto, esta é uma questão importante e é muito relevante, e eu penso que o relatório faz precisamente isso, colocar esta questão da sobrequalificação não como um problema em si, do lado da formação e do lado das pessoas, mas como uma questão mais ampla que tem que ser equacionada no âmbito de uma reflexão de políticas públicas muito mais englobante sobre as questões das políticas económicas, das políticas industriais, do percurso de transformação estrutural do país e da sua inserção, num conjunto de espaços económicos mais vastos. São, por isso, questões muito complexas, como é típico, aliás, das questões que são estudadas, e creio que as políticas de emprego e de formação são, nesta matéria, muito relevantes, mas não podemos, obviamente, deixar de colocar estas questões num contexto mais vasto e, em particular, de notar que se alguma coisa aconteceu ao longo destas décadas foi de que as políticas públicas de educação e qualificação andaram, num certo sentido, mais rápido e melhor do que a própria transformação que o país conseguiu ou não fazer do ponto de vista da sua capacidade de absorção destes novos, como agora se diz, talentos e competências à entrada para o mercado de trabalho. Eu não queria demorar muito tempo, mas não queria também deixar, uma vez que estou aqui enquanto Secretário de Estado, deixar algumas notas sobre políticas públicas e sobre também a reflexão que vamos fazendo, inevitavelmente, sobre estes temas, que são temas de grande centralidade e de grande preocupação para as pessoas e para o nosso debate político. E gostava de fazer 3 referências muito rápidas, apenas para concluir a intervenção, que justamente interferem e têm impacto nestas matérias. A primeira referência que gostaria de fazer tem a ver com a nova geração da Garantia Jovem. Foi aqui referido que em meados da década anterior foi colocado em campo esta ideia da Garantia Jovem, que na verdade não é uma ideia propriamente nova, tem bastante mais tempo no âmbito das estratégias europeias para o emprego, mas com a alocação de meios financeiros específicos no plano europeu, permitiu aos diferentes países, e em particular a Portugal, que estava numa situação especialmente delicada deste ponto de vista, implementar um conjunto de políticas com recursos bastante avultados, que foram concentradas de facto em 2014 e 2015, sobretudo, e que permitiram lançar um conjunto de iniciativas e de medidas e alimentar, do ponto de vista financeiro, essa execução. Nós estamos a ultimar a revisão da Garantia Jovem, é aliás algo que está a acontecer nos diferentes países da União Europeia, ela foi entretanto tornada permanente no quadro europeu. Estamos a preparar esta nova geração da Garantia Jovem que esperamos ter aprovada até final do ano e que vai ter um reforço significativo do ponto de vista dos instrumentos com que trabalha sobre os jovens. Não iremos, de certo, inventar a roda, em políticas públicas raramente é assim, mas vamos reforçar de modo significativo os mecanismos de sinalização, em particular daqueles que estão mais longe do mercado de trabalho, os mecanismos de colocação e os mecanismos de acompanhamento pós-colocação, permitindo que a Garantia Jovem, que as políticas públicas de apoio ao emprego não sejam apenas mecanismos de colocação rápida, como desejamos, das pessoas no mercado de trabalho, mas que possa haver um trabalho mais continuado de acompanhamento das trajetórias das pessoas, aliás, um pouco na linha de uma das recomendações que era feita no relatório. Teremos, de certo, um grande enfoque nas questões do emprego e nas questões da formação e da qualificação, serão sempre os dois pilares fundamentais de intervenção no âmbito das políticas ativas do mercado de trabalho, mas queremos, e retomando aqui o tema das desigualdades dos diferentes perfis com que nos confrontamos, que esta nova Garantia Jovem tenha uma atenção particular aos segmentos mais qualificados, justamente para lidar com questões como a sobrequalificação e para trabalhar com os setores mais qualificados e mais emergentes da atividade económica, nomeadamente no que diz respeito àqueles que estão envolvidos na transição para a economia digital, num conjunto de transições dos serviços e da indústria que estão a ocorrer, mas também para os públicos mais distantes do mercado de trabalho e menos qualificados, porque também os há entre os jovens e, como digo, não ter o 12º a entrada para o mercado de trabalho para um jovem é muito diferente de não o ter para alguém que entrou no mercado de trabalho há 20 ou há 30 anos, porque nessa altura era o padrão comum e agora as pessoas que não têm o ensino secundário quando entram para o emprego, sendo muito menos, estão também numa situação de muito maior desvantagem em relação àquele que é o padrão, que é, felizmente, o 12º ano, aliás, até como escolaridade obrigatória. O segundo dos 3 pontos que gostaria de referir do debate
diretamente relacionado com o emprego jovem ou com impactos nessa dimensão, é a discussão sobre a agenda do trabalho digno, cujo nome completo, aliás, é Agenda do Trabalho Digno e de Valorização dos Jovens no Mercado de Trabalho, e não é por acaso que este nome mais compósito foi adotado, porque, na verdade, temos a noção, e a noção clara, de que, além das questões da qualidade do emprego e da dignidade no trabalho, de um ponto de vista mais geral do mercado de emprego em Portugal, os jovens têm desafios em concreto e têm questões específicas que têm que ser abordadas. Não vou referir-me em particular a nenhuma das dezenas de medidas que estão contidas, no entanto, elas tocam alguns dos pontos que foram aqui referidos e, em particular, com grande impacto entre os jovens, desde logo no reforço das políticas ativas de emprego e nas condições que são aplicadas, por exemplo, aos estágios profissionais, o melhor enquadramento dos jovens trabalhadores estudantes, também para permitir uma aproximação mais gradual ao mercado de emprego em Portugal, porque é outro dos problemas que nós temos no emprego jovem em Portugal, é que, ao contrário do que sucede noutros países, não temos a tradição de uma aproximação progressiva ao mercado de trabalho, e a transição que é feita é quase sempre feita já do lado do mercado de trabalho, em condições que não foram preparadas previamente, é algo para o que precisamos de olhar enquanto sociedade. Teremos também, no quadro da crise atual, e de garantir que saímos da crise de maneira diferente da que saímos há uma década, um reforço muito significativo das políticas ativas de emprego e de apoio à contratação, especialmente focadas no emprego permanente e com majorações para os jovens que são envolvidos nessas políticas. Falo em particular da medida Compromisso de Emprego Sustentável, que está prevista no chamado PRR, e teremos também novas respostas de política pública que não são direcionadas especificamente para os jovens, mas que vão ter também jovens e que vão ter impacto também no modo como olhamos para o emprego jovem, em particular as medidas de mercado social de emprego para os públicos mais desfavorecidos e as chamadas incubadoras sociais de emprego. E temos, claro, no âmbito desta agenda, uma panóplia muito grande de medidas sobre aspectos e segmentos do mercado de trabalho que dizem particularmente respeito aos jovens, como o trabalho temporário, o combate ao falso trabalho independente, o reforço dos mecanismos de reconhecimento dos contratos de trabalho, a aplicação dos direitos de negociação coletiva aos trabalhadores independentes e aos trabalhadores em outsourcing. Enfim, como digo, não queria nem tenho agora tempo nem maneira de o detalhar, mas claramente a promoção do trabalho digno e de promoção da qualidade do emprego é um objetivo, como já foi nos últimos anos, e os jovens fazem parte necessariamente desta equação. Por fim, o último ponto que queria referir, e não querendo alongar mais, tudo o que tem a ver com a reforma das questões da formação profissional e da qualificação. Evidentemente que há um progresso muito grande a fazer e que tem vindo a ser feito também do lado da educação e dos percursos profissionais na educação, um progresso grande a fazer e que tem vindo a ser feito do lado do ensino superior e de novas respostas com melhor aproximação ao mercado de trabalho por parte das instituições do ensino superior, e o ISCTE é, aliás, um excelente exemplo disso mesmo, e queria aqui agradecer publicamente a cooperação e a colaboração que o ISCTE tem dado em projetos específicos em áreas muito importantes e muito relevantes, não apenas para os jovens licenciados, mas para o país e para vários setores de atividade, como as questões do digital. Mas dizia, neste âmbito, além dos progressos na educação e no ensino superior, as questões da formação profissional e da formação contínua são da maior importância, e houve, aliás, tivemos a possibilidade de assinar com os parceiros sociais um acordo de concertação sobre a moderação da formação profissional com um grande enfoque na formação contínua, que é decisivo desde logo para cumprirmos os objetivos europeus, e não é por acaso que eles existem no âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Para vos dar uma ideia, implica que em Portugal nós consigamos passar de um pouco menos de 40% no indicador que temos hoje de participação anual em aprendizagem ao longo da vida para os 60% das pessoas entre 25 e 64 anos. Estamos, aliás, aproximadamente na média europeia, mas isto em Portugal implica ter todos os anos mais 1 milhão de pessoas em aprendizagem ao longo da vida. Nós temos hoje em dia pouco mais de 2 milhões de pessoas, considerando as várias respostas, formação profissional, ensino superior e outras, precisamos de passar dos 2 milhões e cerca de 100 mil para mais 1 milhão de pessoas. E esta escala, além do objetivo europeu, traduz uma necessidade e uma prioridade que não é, evidentemente, no sentido de desinvestir na educação, desinvestir na formação e na qualificação. Pelo contrário, é criar mais competências e melhores competências mais adequadas ao mercado de trabalho, para que também o nosso tecido produtivo e o investimento que é feito possa tirar partido destas novas
destas novas competências. O acordo é um acordo denso, com muitas áreas, desde logo investimento na própria infraestrutura da formação profissional, que não tem tido, ao longo dos últimos 20, 30 anos, investimento significativo, um novo enfoque no ensino, na formação pós-secundária, em colaboração com o ensino superior, naturalmente também não desistir de investimento nas baixas qualificações, porque nós continuamos a ter de modo agregado esse problema quando olhamos e comparamos Portugal com outros países, apesar do progresso relativamente rápido que conseguimos. E um aspecto muito importante e que foi referido pela professora Fátima Suleiman, que é a melhoria dos nossos sistemas de antecipação de competências, que é um problema com o qual nós andamos, falava há pouco do Inofor, andamos há 20 ou há 30 anos, porventura há mais, e que durante muito tempo se colocou na perspectiva de não termos competências suficientes e de termos uma população marcada de modo muito duro e com grandes consequências estruturais por baixas qualificações. Hoje em dia ainda temos esse problema em parte, temos problemas novos, como os problemas do ajustamento, da adaptação, ajustamento dos dois lados, da formação e qualificação que é obtida, que as pessoas têm e transportam no mercado de trabalho, mas também a qualificação e competências que as empresas são capazes de absorver e a atividade económica é capaz de absorver. E, portanto, melhorar estes sistemas que nós temos e que têm vindo a ser montados, já têm uma certa expressão no sistema de antecipação de status de qualificação para as ofertas iniciais da educação e dos jovens, mas claramente temos de progredir do lado da formação contínua nas empresas, em estreita articulação com os empregadores e com os trabalhadores. E, claro, um aspecto também crítico deste acordo de formação, uma grande atenção às novas áreas, tanto setoriais como de competências, o digital, as questões da energia e do ambiente, as questões da internacionalização, as questões sociais e da saúde, que não são normalmente equacionadas e colocadas no mesmo plano, mas na verdade nós temos um grande potencial de criação de emprego na satisfação de necessidades sociais que vão aumentar até no atual quadro demográfico ao longo das próximas décadas. E, portanto, e para concluir e para não vos tomar mais tempo, queria transmitir-vos a mensagem de que várias das questões que foram aqui elencadas, e a discussão sobre o emprego jovem, as suas características e consequências de modo mais agregado, é algo que, como não podia deixar de ser, está no radar das políticas públicas, em diferentes vertentes. É uma área em que está muito a acontecer, o mercado de trabalho transforma-se muito rapidamente, como é timbre das nossas sociedades, mas é ainda mais quando tivemos uma década, em particular no caso português, com os níveis de oscilação e de crise que tivemos em dois momentos distintos e, portanto, é fundamental encarar o emprego jovem e este período de transição para o mercado de trabalho como absolutamente determinante na perspectiva da inclusão, mas também na perspectiva das oportunidades individuais e da competitividade agregada do país, não apenas no curto prazo, mas mais a longo prazo. Para isso, e com esta ideia concluo e reforço, aliás, o que disse inicialmente, é absolutamente fundamental que tenhamos cada vez mais observatórios, dados, capacidade analítica, recomendações seguramente de política pública, porque, retomando também uma ideia que foi aqui dita, pode haver quem veja as universidades e o papel dos investigadores e dos docentes universitários de outro modo, mas penso que os investigadores e professores universitários têm uma responsabilidade social muito particular, diria mesmo cívica, e um papel enquanto intelectuais para refletir sobre políticas públicas e para auxiliar outros a fazerem essa reflexão. E é no âmbito dessa responsabilidade particular que eu penso que o Dinami e o CET e os que estão a cumprir com este observatório. Muitos parabéns a todos e bom trabalho. Muito obrigado. Excelente, muito interessante para todos. Agradecemos muito a intervenção do Sr. Secretário de Estado. Eu gostaria de terminar agradecendo a presença de todos os que assistiram, em especial à Vice-Reitora para a Investigação, a professora Isabel Salavisa, que teve ao início, o Diretor do Dinami 7, professor Pedro Costa, a Reitora do ISCTE, professora Maria Lourdes Rodrigues, o Secretário de Estado, professor Miguel Cabrita. Agradecemos muito especialmente pela vossa disponibilidade, tendo em conta as agendas, e hoje temos muitas iniciativas no ISCTE, mas também encontrar um dia em que não haja muitas coisas no ISCTE também não é fácil. Eu acho que gostaria de dizer uma coisa que é, nós estamos muito contentes com a leitura também que
que fizeram desta nossa reflexão. São algumas coisas que nós temos vindo a fazer e que traduzimos um pouco em relatórios que disponibilizamos, e há uma questão que nós quisemos que fosse bastante clara, e temos, aliás, hoje conseguimos contribuir para o debate público, porque, de certa forma, este tema recebeu atenção mediática, e isso é sinal que conseguimos comunicar com a sociedade e que não ficámos aqui fechados com os nossos papers e os nossos livros. Mas nós insistimos muito nessa ideia, que é, nós não temos qualificados a mais, nós precisamos ter empregos qualificados a mais. Nós precisamos ter mais empregos qualificados. E nós hoje insistimos muito nessa ideia. Porquê? Porque nós não nos conformamos com a ideia de que queremos ser um país periférico de turismo e turismo desqualificado. Não, nós não queremos isso. Nós queremos outra coisa. E, de certa forma, melhorar a qualidade do emprego dos qualificados e qualificar aqueles que também precisam de ser mais qualificados é uma condição para isso. Porque se essas pessoas tiverem emprego com mais qualidade, conseguimos ainda ir mais além nessa agenda. E, portanto, isto é uma questão que achamos absolutamente central. E a leitura que fizeram está completamente em linha com isso, com essa nossa grande preocupação, que temos que melhorar a qualidade do emprego para conseguirmos ir ainda mais além, e precisamos intervir do outro lado, não é? Há aqui questões importantes, a questão da política industrial, da complementaridade das políticas. E, aliás, sobre isto dizer só que há experiências anteriores interessantes, não é? Nós, por exemplo, já fizemos análises, não apresentamos neste âmbito, mas análises, por exemplo, ao conteúdo das políticas de emprego, e há experiências muito interessantes. Por exemplo, manteve-se a história, por exemplo, do Inove Contacto, mas houve experiências de políticas de emprego na área dos jovens, do Inove Jovem, Inove Contacto, Inove Social, Inove, que tinham exatamente essa agenda. E, aliás, se nós virmos alguma redução do desemprego jovem ali em 2007, 2008, 2009, teve associada a essas políticas que estavam pensadas de uma forma muito complementar. Por exemplo, alguns trabalhos que temos feito de investigação, essa complementaridade era muito evidente. E, portanto, há experiências, não é? E algumas delas até sobreviveram e se mantiveram no longo prazo. E, portanto, é preciso trabalhar nesse sentido, e para além de sentirmos que há uma compreensão muito clara daquilo que são os desafios que nós também tentámos trazer para a agenda, a questão das políticas, não é? Estão alinhadas. Há aqui um conjunto de preocupações, quer sobre o problema da dignidade do emprego, quer do lado de é preciso agir urgentemente sobre esta questão da transição, não é? Eu acho que estes jovens que estão a acabar os cursos agora no período da pandemia é um grupo que é preciso, e isso vê-se nos dados dos NIT, não é? Ali dos 25 aos 29, há ali uma dificuldade na transição que nos parece ser uma questão extremamente importante. Nesse sentido, achamos que demos a nossa contribuição, esperamos continuar a dá-la e contribuir, e estamos disponíveis, como é óbvio, para participar nesse debate. Muito obrigado a todos, e penso que terminamos agora, e há um pequeno coffee break no andar de baixo, para quem tiver disponibilidade. Obrigado.